Olá, bem-vindos a mais um podcast de Conversas na Adega. O meu convidado de hoje é conhecido de todos vós, é o atual Presidente da Câmara, o Dr. André Rijo. Eu desde já tenho muito gosto em ter aqui comigo e queria começar pelo início. Como é que foi a tua infância? Como é que foi morar na Arruda desde sempre? Como é que é ser nascido na Arruda? Como é que foi a tua passagem aqui? Sim. No externato, como é que é o teu percurso académico? Boa tarde, primeiro que tudo. Boa tarde, Artur. Olha, em primeiro lugar, muito obrigado. Não tens nada que agradecer. Tens de tirar essa coisa do doutor, que isso até me faz sentir só mais agora, velho. No princípio, já trato por tu. Assim. Ok, pronto, estamos combinados. Queria agradecer muito para já, felicitar-te pelo projeto. Muito obrigado. A ti, às pessoas que te acompanham neste desafio. Acho que é muito interessante nós termos aqui também a possibilidade de ter mais um fórum onde, no fundo, vamos perpetuar a memória viva do Conselho, e a memória viva do Conselho são as pessoas todas que fazem parte do Conselho. Sim, e que fazem alguma coisa diferente pelo Conselho também. E eu fico feliz que tenhas lembrado de mim, fico até lisonjeado, porque sei que já ouviste muita A ideia gente. principal aqui também é que começa a morar muita gente no Conselho que não pertence cá, e através deste podcast também podem começar a integrar-se um pouco mais Sim. na sociedade e a saber que há pessoas que já fizeram alguma coisa ou que fazem ainda alguma coisa para a Ruda. E eu queria te felicitar por isso, acho que isso Obrigado. é importante e acho que é um trabalho que fica com memória até para o futuro. Relativamente à questão da infância, eu tive a sorte de ter uma infância feliz, felizmente. Ainda no outro dia, o Casimiro Ramos escreveu um livro sobre os miúdos do bairro. Sim, eu faço parte desse livro também. Fazes parte porque pertencias àquela equipa do Stick, não é? Era. Pronto. E de alguma forma ele convidou-me para fazer o prefácio do livro e eu tive a oportunidade de, ao escrever esse prefácio desse livro, que muito me honrou esse convite, ter tido a possibilidade de também reviver um pouco a minha infância aqui em Arruda. E nós não tínhamos o Stick, mas tínhamos outras coisas que eram muito interessantes. A Arruda estava a crescer, os prédios estavam-se a fazer aqui para esta zona, mais deste lado de cá, aqui, já que estamos aqui na adega cooperativa, e nós tínhamos os canudos, portanto, que eram feitos com uma parte daqueles tubos que levam a eletricidade lá dentro, os fios de eletricidade lá dentro, e fazíamos guerras nós com o São Lázaro, nós éramos Quinta da Ponte, portanto contra o São Lázaro, não sei o quê. E tudo isso, de alguma forma, nós não tínhamos o vosso stick naqueles jogos de hockey em campo que vocês faziam, mas tínhamos esse tipo de iniciativas também muito giras, as caças aos gambezinos, andávamos a chegar às escondidas na rua, até às tantas, até às nossas mães nos chamarem à janela, e portanto era aqui uma vivência muito, muito gira. É óbvio que hoje os meus filhos não têm essa infância, não têm, Claro, tudo está diferente. Tudo está diferente. São felizes à maneira deles. À maneira deles, provavelmente. E portanto, eu posso dizer que sou um homem feliz porque de facto também tive uma infância feliz, a isso devo também à minha família, que me deu todo o conforto, todo o carinho. Tenho um irmão mais velho. Os meus pais lutaram muito para que nada nos faltasse e nunca faltou do essencial, sobretudo, e o amor dentro de uma família é o que mais importa e isso eu sinto que tive sempre muito e é o que mais me marca, é não só essa vivência familiar de uma família unida, de uma família coesa, de uma família que se gosta muito e depois de ter a sorte de ter ali uns vizinhos também extraordinários e criámos ali amizades para o resto da vida. Eu ainda hoje sou amigo de muitos vizinhos que fiz aqui nesta zona da Quinta da Ponte, mais tarde Rua Manuel Policarpo Martins e Avenida Afonso Henriques, que é onde eu sempre residi, e hoje não deixei de estar aqui, vivo um bocadinho mais acima no Casal do Telheiro, Sim. Mas ainda vou muito ali à Quinta da Ponte, está a minha mãe e ali as minhas vizinhas também, ainda mantenho muitos laços de proximidade com aquela malta, e portanto E depois como é que aparece o handball? Porque depois vais para o colégio e tal, um miúdo que até era pequeno, magrinho e tal, e aparece um jogador de handball que é uma coisa... não era por assim... iniciativa com o Dr. Raposo também, não é? Sim, o Dr. Raposo tem uma mãozinha naquilo. Sim, Alguém que eu ainda gostava de trazer ao meu podcast, mas ainda não convidei. Mas acho que vou convencer. Acho que vais conseguir convencer. O Zé Carlos Oliveira também foi muito importante no início do handball, em Arruda, mas de facto o Dr. Raposo foi ali a mola impulsionadora que permitiu que houvesse uma equipa estável e uma organização. Mas lembro-me que a tua equipa ainda atingiu um nível interessante. Sim, foi muito interessante. Nós agora fizemos há pouco tempo um convívio de handballistas. Um convívio da terceira idade. Exato, já tudo com camisola XXL e tal, mas ainda se conseguiu fazer alguma coisita. Agora, o que é interessante naquilo, o futebol era sempre o desporto mais notável aqui,
tirando o ténis de mesa, que também deu grandes títulos ao clube e que deu grandes atletas, e até, como estávamos há pouco a falar em off, deu até não só campeões nacionais, mas como representantes da Ruda nas seleções nacionais, e portanto o Vítor Matos fez um trabalho extraordinário. Enfim, nós homenageámos o Vítor Matos há pouco tempo. E nós trouxemos já cá o Vítor Matos também. E o Vítor Matos é uma figura incontornável do desporto em Arruda, por isso também. Mas depois, pronto, o futebol não tinha assim muito jeito, e também, como tu dizes, eu era um bocadinho franzino e não tinha também grande resistência física. Começou a aparecer o handball, começou a aparecer depois da inauguração do pavilhão polidesportivo do CRDA, que foi em qualquer coisa como 92 ou 93. Por aí. Mais coisa, menos coisa, estou na escola nessa altura, começa-se a praticar algumas modalidades de pavilhão. O futsal, cheguei a estar no futsal um bocadinho, era guarda-redes no futsal, mas depois percebi também que o futsal tinha ali uma organização diferente. Era na altura o professor Zé Lourenço, que apostava mais em gente mais musculada, e eu não tinha ali grande saída. E de facto começou a aparecer uma equipa a começar a jogar handball, com amigos meus também da escola e tudo isso, e criámos ali um bom grupo de trabalho, e depois o Dr. Raposo vem dar ali o cimento que permitiu que houvesse uma grande estabilidade na equipa, e nós fizemos uma equipa belíssima de handball, modéstia à parte, não é? Que passou 8, 9 anos junta, e conseguimos inclusive disputar campeonatos nacionais. Ou seja, nós fizemos um percurso nos distritais, chegámos a ser campeões, o Arrudense campeão, portanto, na segunda distrital, em 97 ou 98, por aí, e depois ainda conseguimos ir disputar um campeonato nacional. Fomos disputar jogos a Lagoa, no Algarve, a Aljustrel, no Alentejo, a Sines, percorremos aqui a Zona Sul, estávamos na segunda Divisão Nacional de Handball, Zona Sul, e foi um trajeto muito interessante, porque foi o ponto mais alto, ou seja, disputar um campeonato nacional. Passámos a barreira dos distritais e conseguimos ir ao nacional, e com bons resultados, e portanto o Dr. Raposo tem um mérito enorme nisso, e tivemos uma equipa bestial. Ainda recentemente tivemos aquele convívio que falei há pouco, e tinha pessoas como o André Moleiro, que hoje é um empresário aqui conhecido na terra, tinha o Miguel Cavaco, portanto é o filho do João Cavaco, tinha o Benjamin Mendes, tinha o próprio Manuel Raposo, que é o filho do Dr. Raposo, tínhamos aqui o Luís Carvalho, mais conhecido por Bondage também, que é uma pessoa aqui muito conhecida. Ou seja, tudo malta da terra que conseguiu manter-se unida num plantel, e conseguimos fazer aqui de facto coisas engraçadas em Arruda. Depois acaba o handball para ti e começa a AJAV. Não sei se começa contigo, mas eu lembro de tu seres presidente da AJAV e já seres uma pessoa fora da caixa, como se diz. Na tua altura a AJAV já fazia uns espetáculos com grandes bandas, arriscavam bastante já. Eu lembro-me que uma vez trouxeram para aí Ferro e Fogo, foi contigo já, não foi? Foi. E outras bandas assim, bandas já que não apareciam na Arruda, nem havia outros grupos que tivessem hipótese de as trazer cá. Como é que começa? Queres-me contar alguma coisa sobre o teu projeto na AJAV? Dizer só uma correção, que eu não fui presidente da AJAV, fui presidente do Conselho Fiscal e depois da Assembleia Geral, mas nós funcionávamos na AJAV como um coletivo, efetivamente. Sim, era um grupo de pessoas que trabalhavam em prol de... Exatamente, ou seja, muitas vezes, e isso era prática, eu tive com a Vânia Carvalho como presidente, e tive também com o Telmo Lopes como presidente, e nesses mandatos aquilo que acontecia era, quando reuníamos todos os órgãos, portanto não era a direção para um lado e as assembleias e os conselhos fiscais para o outro, não, eram todos juntos e todos fazíamos a diferença. E de facto foi possível trazer algumas mudanças interessantes naquilo que é a programação habitual que a já fazia. Para além do Ferro e Fogo, trouxemos uma banda também muito interessante, que era os Javai, que estavam a despontar na Antena 3 na altura, mais no âmbito do reggae. Depois fizemos aqui um espetáculo também com Tara Perdida, com plástica e com uma banda local que eram os SJS One. No pavilhão multiusos foi uma coisa já que mobilizou uma grande margem de população. Nós tivemos um espetáculo com 1000 e tal pessoas. Acho que foi o primeiro grande espetáculo que a AJAV fez, foi nessa altura. E depois já sabe, nós vamos para a faculdade, a vida vai-nos levando para outras paragens e, portanto, vamos suspendendo aqui este tipo de projetos, mas esse período na AJAV foi de facto muito, muito marcante e foi um período de crescimento também para todos nós. Não quer dizer que a AJAV não continua a ser marcante, mas nessa altura foi, se calhar, o grande primeiro impulso da AJAV. Sim, não queria ser injusto para com ninguém, mas de facto eu sinto que a AJAV aí, de facto, foi muito importante. Tornou-se mais visível. Tornou-se mais visível, talvez. Sim. Também tenho essa noção. Tínhamos também uma banda de tributo a Queen, que era os One Vision, que depois se notabilizou também, e o Alex, que era o vocalista, que é um tipo espetacular,
também depois trilhou aí um caminho de sucesso na música. Ou seja, nós também acabámos depois por ser um bocadinho incubadoras de jovens talentos e que depois nos procuravam também para poderem também continuar outros patamares, atingir outros patamares na música. Isso foi importante. Entretanto veio a parte académica, formas-te em Direito, certo? Sim. Ainda exerceste a advocacia. Sim. E depois veio a parte política. Sim. E na parte política é assim, primeira vez que concorres não ganhas. Exato. E depois à segunda vez consegues ganhar e hoje em dia és o Presidente da Câmara no teu terceiro mandato. Exatamente. Queria-te fazer uma pergunta complicada. Sabes que o teu pai era conhecidíssimo na Câmara a nível nacional, a nível local, fez parte dos órgãos sociais da Adiga Cooperativa e não havia ninguém que não conhecesse o Sr. Rijo. Alguma influência negativa ou positiva do teu pai te trouxe na política? Achas que te influenciou o teu pai ser muito conhecido e ser muito considerado por muita gente, mas também haver muita gente de outras cores políticas que não gostava muito do teu pai? Achas que isso trouxe-te, ajudou-te ou prejudicou-te? A pessoa que mais me ajudou na vida foi o meu pai. E a minha mãe, claro, mas Claro. É a figura... Acho que uma das tuas maiores penas é o teu pai não ter visto ser Presidente da Câmara, certo? Olha, eu sou uma pessoa crente, essa é uma pergunta muito interessante, Artur. Eu sou uma pessoa crente. E eu acredito que o meu pai foi muito importante para o sucesso que tive depois nas eleições. Em 2009 ele era vivo e não consegui conquistar a maioria. Não consegui ganhar as eleições, como bem disseste, e é verdade. Depois, em 2013, o meu pai falece em 2012, em outubro de 2012. Eu questionei nessa altura se deveria ou não candidatar-me. Em 2013, que era no ano seguinte. O meu pai foi-me dando sinais. Para quem acredita nestas coisas, eu acredito. Eu não há dia nenhum hoje. Tu também já sabes o que é a perda. Sim, claro que sim. E sabes muito bem, se eu te disser que não há dia nenhum que eu não me lembro do meu pai, numa pequena coisa que aconteça, se calhar não estou a dar grande novidade. Sim, eu sei. E eu questionei-me se em 2013 havia condições, porque a perda do meu pai abalou-me muito. Eu sei que te abalou muito e em 2012. Ficaste um bocado indeciso sobre o que é que haverias de fazer politicamente no teu futuro, Sim. certo? Aconteceu isso. Mas depois, o Manel, por acaso, está ali a ouvir-nos. O meu pai falece no dia 19 de outubro de 2012 e eu fiquei a saber que estava à espera de um filho, eu e a minha mulher, não é? Em novembro do ano seguinte. E o meu pai era um arrodense de Gema e o dia de Gema mesmo. E o dia que ele mais gostava da vida, até porque ele esteve no ultramar e houve um 15 de agosto que não passou em Arruda, que foi o que mais gostou na vida, era o 15 de agosto. E dá-se uma coincidência extraordinária que é o meu filho Manel, o meu primeiro filho, no dia 15 de mais agosto. precisamente no dia 15 de agosto de 2013. E portanto, aquilo que eu posso dizer é, se eu estou hoje na política, devo em muito ao meu pai. Porquê? Porque ele foi sempre uma pessoa que me envolveu nisto. Eu ia com ele para todo lado, às vezes nas férias ia com ele quando ele acompanhava os trabalhos das operacionais do município a alcatroar, a fazer uma retura de águas, e eu ia. E não era porque ele me obrigasse, é porque eu gostava de ir. E, portanto, envolvi-me desde sempre nesta coisa da preocupação com a causa pública e com aquilo que é o bem-estar dos nossos cidadãos. E fui envolvendo, pronto, fui crescendo nesse meio, ok? O Mário Henrique era tio da minha mãe e, portanto, também era uma pessoa com o Jorge Oliveira, também tinha... Ou seja, eu respirava política mesmo. Os convívios que o meu pai fazia extra núcleo familiar eram também com pessoas que estavam na atividade política, com o Zé Tomás, com muita gente próxima que respirava política, que eram políticos, que tinham exercido funções autárquicas. Além disso, tinhas uma confiança. Eu lembro-me, e tu lembras tão bem como eu, que trabalhaste aqui na Adega. Sim. Eras sondeiro, como a gente diz, trabalhavas na sonda. Estive nas tinas, passou do Tomás Lacerda para ti, depois passou... Foi para o Flávio, da Amália. Do Flávio para ti. Flávio foi para mim. Exatamente. E tu já nessa altura me dizias, um dia vou ser Presidente da Câmara. E eu dizia-te, quando tu fores Presidente da Câmara, depois eu hei-te apoiar. E tu cobraste nisso no teu primeiro mandato. Pois foi. Já tinhas a confiança que um dia haverias de ser Presidente da Câmara.
Arthur, eu não te vou mentir, não, as pessoas que me conhecem sabem que eu não... Me assusta mais não é tenho... que tu outro dia me disseste que um dos teus objetivos era ser presidente do Benfica. E quando tu dizes, eu começo a acreditar. Essa já vem de menino, essa também já vem de menino. Mas isso, pronto, vamos falar agora da Câmara. Mas olha, que... é assim, eu não sabia se ia ser presidente de Câmara ou não. Eu nunca gosto de dizer ser presidente de Câmara. Estar presidente de Câmara, que é o que eu estou. Porque nós não somos presidentes de Câmara, nós estamos nas funções. Mas seria naif se eu te dissesse que não me preparei para isto, ou não fiz um caminho a pensar que algum dia podia ter essa oportunidade. Até não estava a ser correto para os meus concidadãos, porque de facto, para quem tem que estar disponível para funções destas, tem que abdicar de muita coisa e tem que se preparar para esse caminho. Tu perdeste a primeira vez, mas corrigiste bem os erros e preparaste bem para depois as segundas eleições em que tiveste, além de terem sido muito difíceis, teres perdido o teu pai, preparaste muito bem para as segundas eleições. Fazia parte do processo. Eu sabia perfeitamente que em 2009 o Carlos Lourenço, enfim, eu tenho hoje um respeito enorme por todos os que me antecederam. E está mais alguém que eu gostava de trazer ao meu podcast? Pronto, acho muito bem. Portanto, eu tenho um enorme respeito por todos os que me antecederam, por todos, inclusive pelo Carlos Lourenço. Tenho dito publicamente, ainda agora quando foi tomada de posse para este último mandato meu, no dia 15 de outubro, fiz questão de o convidar para a sessão e de lhe agradecer publicamente todo o trabalho que todos fizeram. Quer dizer, nós não vamos apagar aqui o passado. Não, todos deram um contributo, fizeram o melhor que podiam, que sabiam. Eu tenho a certeza disso. E não é fácil, e nós erramos e às vezes tomamos decisões incorretas e eu também me incluo nesse rol. E, portanto, eu tinha perfeita consciência que o André Rijo não iria ganhar ao Carlos Lourenço. Nem era suposto. Vamos lá ver uma coisa. Quando nós concorremos, nós sabemos, fazemos tudo o que tiver ao nosso alcance para obter o melhor resultado possível, não é? Mas eu sabia que era muito, muito difícil ganhar ao Carlos Lourenço, ainda para mais ele estando no último mandato, ainda por mais ele tendo feito um ciclo que foi interessante também e que coincide também com um período de crescimento do Conselho, e portanto eu sabia perfeitamente que não era ali a minha oportunidade. Agora, eu sabia que em 2013, se eu fizesse bem as coisas, se eu conseguisse aproveitar a oportunidade de estar como vereador durante 4 anos antes de 2013 e fazer o trabalho político de base que eu precisava de fazer para estar melhor preparado em 2013, eu tinha consciência que em 2013 poderia haver uma oportunidade de nós conseguirmos vencer as eleições. E pronto, felizmente as coisas assim aconteceram, nós fizemos esse caminho, como tu estavas a acabar de referir também, e depois houve essa oportunidade, pronto, e agora cá estamos e neste momento estamos aí no 3º mandato e ainda bem que estamos como pano de fundo aqui com o Arruda Lab, porque de facto é um projeto que estou muito envolvido e é o que eu acho que pode ser uma marca muito importante para o nosso futuro. Projetos para o futuro como Presidente de Câmara de Arruda dos Vinhos? Olha, Arthur, este aqui que eu acabo de falar, as pessoas dizem, tu falas muito das alterações climáticas do Arruda Lab e as pessoas não sabem o que isso é. Bom, o futuro é isto, ou seja, nós temos a noção que as alterações climáticas, quer queiramos, quer não, uns são mais negacionistas do que outros, mas é evidente uma coisa, quer dizer, o clima como nós o conhecemos já mudou. E isso vai ter um impacto muito, muito forte, quer no nosso ecossistema, quer naquilo que é as condições e a qualidade de vida dos nossos municípios e cidadãos, o ser humano enquanto ser humano, naquilo que é a humanidade. E, portanto, o Arruda Lab tem que ser, nós já temos uma estratégia, um plano municipal de adaptação às alterações climáticas, que foi aprovado em colaboração também com a Universidade Nova de Lisboa e com o meio académico, ouvindo as populações também, e o Arruda Lab tem que ser um polo agregador da nossa inteligência coletiva, tem que ser um centro de inovação que nos permita ter uma estratégia de desenvolvimento que permita que o município caminhe numa senda de desenvolvimento de um bioterritório onde a bioeconomia seja uma realidade. Isto é o quê? Isto é usar melhor os recursos que estão à nossa disposição para o nosso desenvolvimento e bem-estar. Uma terra que ignore que nós temos que gerir melhor o nosso ecossistema, que ignore que nós temos que ter mais qualificação, mais ciência e mais qualificações para as pessoas e para as empresas, para as instituições, é um território que não está a olhar para o seu futuro. E, portanto, eu vivo com esta missão também de preparar que o Arruda Lab seja, de facto, um polo de desenvolvimento futuro no nosso concelho. Hoje, o que é que estamos a fazer? Nós estamos a requalificar neste momento o antigo edifício dos Passos do Concelho, o antigo quartel da GNR junto à Igreja Matriz, adaptando a este Centro de Inovação Agroindustrial do Arruda Lab,
Temos a Quinta da Morzinheira, onde vamos ter um banco de terras, etc. E, portanto, ainda agora tivemos esta conferência na adega na sexta-feira do início da Festa da Vinha e do Vinho, no dia 19 de novembro, que foi também importante para mobilizar, sobretudo, os nossos produtores, não só de vinho, mas também os produtores agrícolas, para uma inevitabilidade que é nós temos que nos adaptar para esta transição climática que aqui está. Isso vai envolver esforço, mas isso é muito importante, e todo o trabalho que fizermos antecipadamente é melhor, porque quanto mais cedo começarmos a fazer e a enfrentar estes desafios, mais fácil se tornarão depois nós conseguimos ultrapassá-los. E, portanto, se me perguntarem qual é que é o topo da minha agenda política, neste momento o Arruda Lab é sem dúvida o topo da minha agenda política na Câmara Municipal. A variante é para aí a segunda? Sim, se calhar é a segunda. Nível cultural, achas que estamos a dar uma boa oferta aos municípios? Achas que deveria haver mais oferta? A Câmara tem algumas ideias para fazer mais coisas a nível cultural? É sempre possível melhorar. Sei que as verbas também não são muito grandes, não é? Sim, mas apesar de tudo, no orçamento para 2022, na proposta de orçamento que vamos levar à Câmara e à Assembleia, vai crescer um bocadinho a verba para a cultura, em cerca de 5%, também não é mau, ou seja, neste momento no Executivo temos o Carlos Alves, que tem esse pelouro e que também é uma pessoa que eu acho que reúne todas as condições e predicados para fazer um excelente trabalho nessa área. E eu diria o seguinte, o Rogério Correia, penso que ouviste o Rogério Correia, que foi talvez o principal impulsionador da Festa da Vinha e do Vinho, sim, ou um dos principais. Pelo menos foi o pai. Não quer ser injusto com ninguém, se não foi o principal, foi um dos principais impulsionadores da Festa da Vinha e do Vinho. Quer queiramos ou não, foi o pai. E portanto, eu hoje em dia o que é que sinto? A Câmara está melhor estruturada para fazer uma oferta cultural abrangente, diversificada e que traga também novos públicos. Nós hoje temos no Centro Cultural do Morgado, para além daquilo que é uma oferta cultural já estruturada, por força do trabalho que vem do passado, desde a aquisição do Palácio do Morgado, à requalificação, até àquilo que hoje temos possibilidade de usufruir, sim, por todo esse trabalho prévio que foi feito. A Ana Raquel já explicou, também explicou uma grande parte e o Rafael Nascimento, enquanto programador, também faz um trabalho muito interessante, sim, daquilo que é a proximidade do Centro Cultural do Morgado, com outros stakeholders e tudo isso. Temos um outro projeto que está também a arrancar com a Junta de Freguesia da Ruda dos Vinhos, que é a Startup Cultural da Quinta da Serra. Sim. Que é uma coisa que provavelmente as pessoas não têm bem essa noção, mas quando foi o Festival Políticas à Parte, aqui em abril de 2021, no clube, tive a oportunidade de falar com o Pedro Joia no final do espetáculo dele, e ele disse: olha, eu fui ensaiar com o Vicky, portanto o Vicky Marques também é um baterista que está aqui a residir connosco, que é residente aqui no Conselho e que já tocou com a Marisa e com a Cuca Roseta, e portanto é um dos principais bateristas, se calhar, a nível do panorama nacional neste momento. E ele estava a dizer: olha, fui ensaiar com o Vicky para a Startup Cultural, um projeto impecável, não sei o quê, não sei o quê. Ou seja, até as pessoas que vêm de fora reconhecem que aquele projeto é um projeto que tem muitas condições para poder fazer trabalho interessante. O Fábio, o Presidente da Junta de Arruda, está a fazer esse caminho, até porque a instalação é do município, mas nós fizemos um protocolo de cedência das instalações, depois de fazermos as obras para a adaptação à Startup Cultural. Isto é, eu sinto que hoje nós temos aqui uma diversidade de players e de acontecimentos muito relevantes. Por exemplo, o Curta Arruda, que é um festival de cinema que começou com uma conversa de café no Nicole, comigo, com o Joel, com o Augusto Salgueiro, e que depois se juntou o André Agostinho mais tarde. E hoje é um festival que mobiliza um grupo de voluntários extraordinário e que tem filmes a concurso provenientes de todos os pontos do globo, quer dizer, e temos ali 200 ou 300 concorrentes num festival que decorre em Arruda, que leva o nome da Arruda, além fronteiras, e portanto teve filmes também que foram premiados noutros festivais de cinema, como o caso da Balada do Batráquio, da Leonor Teles, que veio cá concorrer ao Curta Arruda e que venceu também o Curta Arruda, depois de vencer aquele festival da Palma de Ouro de Berlim. E portanto eu penso que nós temos agora um conjunto muito diversificado de players na área cultural que não se limitam só a fazer a parte cultural da festa e da festinha, que pensam a cultura, que querem intervir na cultura e, portanto, também aquela exposição, falando no Augusto, que tivemos ali no Centro Cultural de Morgado, do depósito da adega cooperativa, eu acho que é uma coisa que marcará, sem dúvida, aquilo que pretendemos, que é promover a produção cultural de uma forma estruturada. E, portanto, eu acho que hoje nós estamos mais próximos de atingir isso do que alguma vez tivemos, graças ao trabalho de muitos técnicos, de muitas pessoas que colaboram para que isso seja possível. Diz-me só mais uma coisa, é a última pergunta que eu tenho para ti. Se vou ser presidente do Benfica ou não, não sei. Sou sócio
E quando Diz-me uma não coisa, excluo qualquer quando responsabilidade. acabares e estás no teu Sim. último mandato, E eu sou a favor da lei de limitação de mandatos, quero que isso fique claro, porque efetivamente muitas pessoas às vezes dizem mas porquê é que há limitação de mandatos? Não, a limitação de mandatos é bem feita e há um tempo para tudo. E nós também, quando estamos muito tempo em funções... quando acabar esse tempo, o que é que tu pensas ou que objetivos é que tu tens na tua cabeça de fazer? Vais voltar Olha, a exercer sim. ou realmente vais para presidente do Benfica? Olha, essa... Não sei, agora está lá o Rui Costa, vamos dar-lhe tempo. O Rui Costa é qualquer benfiquista se lembra do maestro. Mas isso é uma brincadeira ou é uma coisa a sério? Olha, queres te diga uma coisa. É daquelas coisas que eu teria dificuldade se alguém me convidasse algum dia para me desafiar, para entrar numa coisa dessas, eu tinha dificuldade em dizer que não, porque toda a gente me conhece desde miúdo, sabem que a minha paixão pelo Benfica é uma coisa que não se explica, é uma coisa muito irracional, é das coisas mais irracionais que eu tenho na minha vida, é o Benfica. E, portanto, isso era muito difícil dizer que não. Mas pronto, isso não está sequer na equação, o Rui Costa está aos destinos do clube, deixa-o fazer o trabalho dele. Eu já tenho dito, já disse isso numa outra entrevista, e que é também uma realidade, que é, eu sinto que, eu licenciei-me em Direito, e o que eu sinto é que a minha formação académica precisa de ser rejuvenescida, precisa de ser recaustada, entre aspas, ou seja, passa pela minha cabeça, embora agora com o nascimento de mais um filho, portanto tenho 3 filhos e também tenha que estar concentrado nessa vertente da minha vida, passa-me pela cabeça, e já tenho comentado isto com a minha mulher, de ter algum tempo também para me dedicar um bocadinho à minha carreira académica, ou seja, eu sinto que devia fazer um mestrado, gostava de fazer um mestrado, tinha esse gosto em fazer um mestrado académico em Direito, que é a minha área de formação, e gostava de o fazer, e portanto é o que eu tenho em mente, assim que terminar a minha função enquanto Presidente de Câmara aqui da Ruda, seria isso. Agora o futuro a gente não sabe, não é? Podem surgir outras oportunidades, pode surgir o Benfica, a gente nunca sabe, e portanto logo se verá. Olha, obrigado por teres vindo. Eu é que agradeço. Foi um gosto ter estado aqui contigo. E já passou tão rápido. Pá. Passa tudo muito rápido. A gente ficava aqui o resto da tarde. E olha, sucesso para a tua carreira e boa sorte para este mandato. Obrigado. Eu sei que a dificuldade que é ser presidente de um município que está em crescimento e também vai tendo alguns problemas, como aqui a Adega Cooperativa. Sim. Vocês provavelmente vão ter que dar alguma ajuda também a que se resolva e têm dado dentro das medidas do possível, certo? Sim, Arthur, eu acompanho isso. Eu acho que a Adega, não é por eu ter estado aqui na Adega há alguns anos, há alguns verões, foi muito importante para o meu crescimento também, assim como de várias gerações de arrudenses que passaram por aqui, por esta casa. Eu tive a oportunidade de dizer isso no final da conferência, aqui no dia 19 de novembro. Esta casa foi erigida com o suor de muita gente, demasiada gente. E eu não sei, não acompanho a gestão da Adega, não sou sócio da Adega Cooperativa, não acompanho de perto a gestão da Adega, mas eu tenho a certeza que o património que a Adega tem, o ativo que a Adega tem, é muito superior ao passivo. E, portanto, enquanto arrudense, aquilo que desejo, espero, e que acho que a Ruda merece, e os arrudenses sócios da Adega merecem, é que esta casa não acabe e que nós consigamos todos encontrar soluções. Há umas que dizem respeito à Câmara Municipal e que nós estamos empenhados finalmente em resolver, que tem vários anos, que tem a ver com os terrenos e a propriedade dos terrenos, etc. Já houve deliberações nesse sentido. Ainda no mandato anterior, no final do mandato, antes dele terminar, fizemos questão de levar isso à reunião de Câmara e à Assembleia Municipal, foi tudo aprovado, e as conversas com as entidades, nomeadamente com o Sr. Lucas Machado e com outras, estão a correr no bom sentido, e portanto a parte de regularizar o ativo patrimonial da Adega é muito importante, porque a Adega tem um património que é incalculável, que é um terreno urbano enormíssimo, e portanto eu acho que os sócios da Adega devem olhar para o ativo e não devem olhar para a toalha no chão. Eu sei que hoje em dia é muito possível nós olharmos para outros produtores, para outras coisas, para outros pagamentos, para outras formas que a economia tem de lidar com estas situações, mas isso tudo um dia pode virar-se, ou seja, e os privados fazem o trabalho que fazem, mas eles preconizam o lucro, não é? Toda a gente sabe, e no dia em que eles puderem esmagar preços para atingir maiores lucros, eles não vão hesitar em esmagar preços para atingir lucros, isso é muito claro, e toda a gente percebe isso. E portanto a Adega é um garante de que os pequenos produtores, sobretudo a pensar nos pequenos produtores, têm escoamento da matéria-prima que criam, que é as uvas. E, portanto, eu acho que isso deve ser algo que nós não devemos abdicar, e naquilo que depender da Câmara Municipal,
cá estaremos também para procurar ajudar a encontrar as melhores soluções que defendam o interesse público local, e este edifício onde nós estamos, ainda por cima, tão emblemático na nossa paisagem, no nosso cotidiano, não pode deixar de ser da Adega Cooperativa. Muito obrigado pela tua colaboração. Obrigado. Foi um gosto estar aqui contigo. Obrigado. Obrigado também.